Eu gosto muito da Food Safety News, que divulga diariamente bastante assunto relacionado à área de alimentos, obviamente, mas não fica só restrito às boas práticas, eles trazem muita informação diversa. E como a gente tem falado dessas questões de ergonomia, questões voltadas ao trabalho, eu hoje resolvi falar sobre o trabalho infantil. Que foi uma situação que eu vivenciei aqui em São Paulo. Eu primeiro vou falar sobre a matéria e depois eu vou contar a minha experiência. Algumas empresas de fachada nos Estados Unidos tiveram que pagar 3,8 milhões de dólares por colocar crianças em risco devido a empregos perigosos, né? Então, nos Estados Unidos existem penalidades, multas, pela contratação de crianças para realizar trabalhos perigosos, e essa situação continua a aumentar nos Estados Unidos, né? E principalmente as empresas de processamento de aves e de carnes ainda possuem um apetite muito grande pelo trabalho infantil, é o que diz a matéria, né? Então, um dos processadores, né, de aves, ele, em Los Angeles, inclusive, ele teve que pagar 3,8 milhões em salários atrasados, toda a questão voltada para os danos, né, e por contratar crianças com trabalho infantil. Na verdade, esse trabalho todo de fiscalização do Departamento Federal do Trabalho envolveu 13 fábricas localizadas em 8 estados dos Estados Unidos. E foram feitas 800 investigações sobre o trabalho infantil, com 5.792 menores trabalhando com violação da lei. E o FBI, inclusive, investiga também casos de tráfico de pessoas. Teve um processador de carnes de aves na Califórnia que foi condenado a pagar essa multa, né? E inclusive de 3,8 milhões de salário de multa, e ele ainda tinha problemas com salários atrasados, né? E descobriu a existência também de falta de registro desses funcionários. Tinham crianças que tinham empresas que empregavam crianças de até 14 anos, né, para desossar aves, usando facas afiadas e operando inclusive máquinas como paleteiras, né, para mover pallets, situações que colocam em risco a integridade das crianças. Além disso, essas crianças eram submetidas a horas excessivas de trabalho, né, violando as regulamentações federais sobre o trabalho infantil. E a empresa que estava sendo investigada, ela retalhou os funcionários, né, por cooperarem com os investigadores. O que ela fez? Cortou o salário desses funcionários. E muitas empresas eram empresas apenas de fachada para conseguir empregar esses trabalhadores. Então, como eu disse, eles também não mantinham os registros que foram omitidos intencionalmente da folha de pagamento dessas empresas. E eles receberam uma liminar com uma ordem de restrição temporária de comercialização desses produtos, né, que eles chamam de produtos quentes, produtos perecíveis produzidos sob violação das leis do trabalho infantil. Então, esses órgãos de fiscalização, eles estão atuando bastante, né? Vão invocar sempre a restrição da comercialização desses produtos para combater, então, o flagelo, né, que eles atribuem ao roubo de salários e ao trabalho infantil na economia do país. E o governo, inclusive, encorajou os trabalhadores a se manifestarem e denunciarem os empregadores que retêm os seus salários, né, ou que colocam a sua segurança em risco. A sentença também obrigou, na verdade, que as empresas, na hora de recontratar, recontratem aqueles empregados que eles haviam demitidos por conta
de cooperarem com a fiscalização ou após a fiscalização por estarem irregularmente contratados, né? Eles têm que estar muito cientes, né, que essa violação das normas, a utilização de trabalho escravo está sujeita à fiscalização de um órgão que está voltado para essas questões do trabalho, e a fiscalização diz que vai usar todas as ferramentas disponíveis para proteger os trabalhadores, independente da sua idade e também do seu estatuto de imigração, né? Então eles encorajam os trabalhadores a denunciarem essas empresas. E o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, né, e os parceiros do grupo de trabalho que combatem a exploração do trabalho infantil continuam empenhados em responsabilizar essas empresas pela violação das leis do trabalho infantil e outras normas aí que envolvem a contratação desses funcionários.